colocou isso? O justo florescerá como a tâmara. Por que não colocou o justo florescerá como o coqueiro? O justo florescerá como a mangueira. O justo florescerá como a videira, o pé de uva. O justo florescerá como a bananeira. Por que ele colocou o justo florescerá como a tâmara? Olha, a tâmara é a única e exclusiva árvore que floresce em todo e qualquer terreno em que for plantado. Aqueles que foram comigo para Israel, eu vou chamar a atenção como chamei daqueles que estavam comigo ali. No deserto da Judéia, no deserto, eu mostrando a floresta de tâmaras. Você planta na praia do mar, onde não nasce planta, e a tamareira nasce. Você planta em cima do seu telhado, nasce. Planta no pântano, nasce. A bispa Maílde recebeu de presente uma caixa de tâmara, doce de tâmara, tâmara cozida, de lá de Israel. Ela comeu a tâmara, chupou o caroço e plantou na igreja. Está lá o pé de tâmara enorme. Nenhuma planta iria nascer, nenhum caroço iria germinar depois de passar por esses processos todos para virar doce. Mas por que ele quer nos ensinar? O justo, se você é justo, se você é crente, se você é salvo, se você foi justificado pelo Senhor, você tem que florescer e que frutificar na igreja, no terreno, no lugar aonde Ele te plantou, e ficar ali até que você morra. E essa igreja é uma grande escola e uma grande lição. Muitos que passaram por aqui, foram abençoados aqui. O diabo pega o rabo do cão, enrola no pescoço deles, mete aquela ponta de seta que tem na ponta do rabo no ouvido deles, coça e sai levando ele em companheirismo. E eles ficam lá e quebram a cara. Não tem alegria, não tem paz, não come a comida que acha aqui, ficam em depressão e vêm para aqui de madrugada para não ser visto, ficar chorando aí fora, olhando para dentro da igreja. Tem outros que têm coragem e vêm aqui pedir para voltar. Aí pede para A, para B, fala com o bispo, me leva lá no bispo. Leva na bispa, leva nos irmãos aí que eu quero voltar para a igreja. O justo florescerá no lugar aonde foi plantado pelo Senhor para florescer. Como Ele é o Senhor da seara, como Ele é soberano, Ele pode pegar o justo e dizer: ó, vou te levar para tal lugar agora. A igreja é dele. A igreja é dele. Eu me lembro que uma certa vez, eu que agora fiz 20 anos como pastor dessa igreja aqui, não queria mais ficar aqui. Disse: eu estou perdendo tempo, Deus. Eu dizendo a Deus, não é vocês. Estou perdendo tempo. Estudei tanto, me preparei tanto. E ficar ali naquele feijão com arroz, não estou vendo o resultado. Quero sair daqui, quero ir embora disso aqui, quero ir para outro lugar. Naquela mesma semana que eu orei ao Senhor, eu recebi um convite para pastorear uma igreja em Quebec, no Canadá. Ah, que igreja linda, né? E a igreja me dava o carro que eu quisesse, me dava a casa que eu escolhesse para morar, me dava o salário de $15.000 por mês. Eu digo: pelo menos eu não conheço ninguém lá, eu não vou morrer de fome, já estou bem empregado, vou embora. Eu quero ir. Quero ficar mais aqui, pois estou cansado. E me preparei para ir embora, minha bagagem para ir embora. E o interessante é que a pessoa que me convidou para ir, que é meu pai no ministério, foi quem Deus usou para me treinar, para eu ser ministro do Evangelho. Um mês depois ligou para mim e disse: ô irmão, você não vai mais não, viu? Eu digo: sou miserável. Está escrito na palavra que prevalece, a Bíblia Sagrada: o coração do homem faz planos, faz projetos, sonha,
mas o propósito de Deus prevalecerá. E a Bíblia diz que nós temos um novo nome na glória. E nos foi dado um novo nome. Ele mudou o nome dele. E ele chamou Paulo. E Paulo mudou o nome dele de Shaul, que era o mesmo nome de um ex-rei de Israel, para Paulo, que vem do latim, a língua dos romanos, pauper, Paulus, que significa o menor dentre todos. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também eu vos ensinei. Que na noite em que Jesus foi traído, ele agradeceu a Deus. Na noite em que Jesus foi traído, ele orou agradecendo a Deus. Na noite em que ele foi traído, irmão, foi apunhalado pelas costas. Será que você aprendeu isso? Uma pessoa te rouba, uma pessoa te pisa, te xinga, te magoa, te maltrata, te trai. E você ora a Deus: obrigado, Senhor, porque eu fui traído. Que a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mas se alguém te trai, aí você logo tem ódio daquela pessoa que te traiu, que te maltratou. Você quer se vingar. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa candidata a ser destruído. Que a Bíblia diz assim, Deus falando em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído pela ignorância. Porque você é ignorante a respeito da Bíblia. Você não conhece nada de Bíblia. E porque você não conhece a Bíblia, primeiro você não prospera. Sua vida, você é um bom dizimista, você é um bom ofertante, você não rouba a Deus. O diabo não tem autoridade para tocar nos seus bens, nem no seu corpo. Mas você não prospera, porque você não tem Bíblia na sua vida. E se você não tem Bíblia na sua vida, você não tem hagiasmos. Paulo chama a atenção da igreja para isso. Eu já preguei isso aqui. Ele diz que você tem que ter a paz, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação não é santificação de deixar de comer carne de porco, nem de vestir aquele vestidão comprido, nem de tomar banho com água sem sabonete, porque sabonete é do inferno, sabão que é do céu. Eu nunca vi dizer que no céu tem sabão, mas tem denominação que ensina isso aí aos seus. Você não pode usar sabonete nem desodorante, porque isso é coisa dos infernos. E aí crentes que vai com você no ônibus, quando levanta o braço para segurar naquela coluna, você desmaia, passa mal, morre. Uma coisa tão simples quando a Bíblia diz: apresentai os vossos corpos limpos. Você não ensina os seus fiéis a tomar banho. A mulher levanta o braço e é aquela sambambaia chorona debaixo do braço. Quando olha para a perna, é perna de jogador de futebol, cada cabelo enorme. Observe: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras, quem não come a Bíblia, o poder de Deus não flui na vida dessa pessoa. Não tem unção para nada, para ministrar, para abençoar. Eu estava ontem lá em Feira de Jesus, terminei de ministrar aquela multidão enorme, e fui saindo,
E as pessoas pararam e disseram: não sai agora, porque tem uma multidão aí embaixo, né, que quer tirar retrato com o bispo, quer pegar o bispo. E o bispo tem um compromisso lá em Salvador. Não sai agora, vamos esperar, vamos sair por aqui. E uma senhora veio e disse: eu fui sua ovelha na Bahia. Foi. Eu não criei nada. Eu era materialista. Eu digo: era. E aí me levaram para a sua igreja, me contaram a história da carochinha, dizendo que sua igreja era uma igreja onde tinha milagres. E eu fui na sua igreja num culto de terça-feira à tarde. Eu digo: foi. É brincadeira, você vai dar ouvido a tudo que falam por aí, mas não acredito nessas coisas não. E ela disse: quando eu cheguei lá naquela igreja na terça-feira, lhe passaram o microfone para você pregar, bispo, e faltou luz na cidade. E aí você olhou para todo mundo e disse assim: olha, eu sirvo a Deus, eu sou a luz do mundo. Jesus disse que nós somos sal e luz. E eu vou pregar aqui sem luz, sem energia, sem nada, e vocês todos vão me ouvir. E o senhor continuou com o microfone na boca, não tinha luz, estava tudo desligado, e começou a falar, e todo mundo estava ouvindo na igreja pelas caixas de som. Aí eu me entreguei a Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar nesse testemunho em toda a minha vida ministerial. E aquela mulher estava ontem lá me falando da sua experiência nesta casa, neste Beit El, na casa de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e me ensinou isso: eu não vim ter convosco com palavras persuasivas de mera sabedoria humana, mas com sinais e prodígios da parte de Deus pelo Espírito Santo. Não é conversa fiada para boi dormir, nem língua de flor e boca de veludo. É o evangelho que é espada. E espada fere, corta, arranca a cabeça, mata. A função do evangelho é para penetrar no seu coração espiritual e matar o seu velho homem. Aonde se prega o evangelho e não se denuncia o pecado, não é evangelho. Tem crente tomando cerveja sem álcool. Um chegou para mim e disse: o bispo já conhece cerveja sem álcool? Eu digo: não conheço um descarado que toma e diz que é crente. Isso aí eu conheço. Bebida é pecado. Se você bebe socialmente, você vai ter uma grande recepção nos infernos. Fumo é pecado. Não existe um maconheiro, um fumador de crack que não tenha começado com um cigarrinho porque acha bonito quando a Rede Globo mostra os homens se encontram no Arizona. Hollywood ao sucesso. Ou não sabeis que o vosso corpo é a igreja, é o templo, é o santuário, onde o Espírito Santo de Deus habita, mora, reside? As pessoas, às vezes, a igreja está com um grande projeto que foi feito, já foi discutido e aprovado, para a reforma e criação e construção de um novo prédio e de uma bateria de sanitários de alto luxo, banheiros sanitários. Por quê? Porque as pessoas vão no banheiro aqui, no sanitário aqui, e não se sente bem. Por quê? Porque é muita gente usando. E nunca pode estar como deve estar, sempre limpinho. A pessoa sente mal. Imagine quando o seu corpo passa a ser um sanitário sujo, se o Espírito Santo vai continuar morando ali. Ele mora quando é santuário. Quando é santuário, ele fica. Mas quando passa a ser um sanitário fedorento, uma fossa aberta, ele não pode ficar. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar junto de uma fossa de esgoto aberta e já viram o mau cheiro que exala ali? Este é o cheiro que entra no nariz de Deus quando você peca. E ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que ele foi traído, ele deu graças a Deus e celebrou a ceia memorial.
Jesus, como judeu, naquele dia de festa, lá em Jerusalém, era a festa do Pêssar, da Páscoa. Uma das 3 festas da peregrinação. E ele, como judeu, estava celebrando o Pêssar, estava celebrando a Páscoa. Justamente cumprindo, como ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu não vim destruir a lei. Eu não vim jogar a Torá fora. Eu não vim queimar o Antigo Testamento e jogar fora. Não vim fazer isso. Muito pelo contrário. Eu vim restabelecer o significado verdadeiro daquilo. A Torá não é religiosidade. A Torá é a palavra de Deus para os homens. E quando os homens escreveram canções, o Sefer Tehillim, os Salmos, o livro de louvores, quando Salomão escreveu Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, o Cântico de Salomão, quando os homens escreveram o cantor cristão, a harpa cristã, esses linários, olhe para a pessoa do seu lado e diga: a Bíblia é a palavra de Deus aos homens, e o nosso livro de louvores é a resposta dos homens a Deus. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E a Bíblia diz, Deus falando: eu não estou preocupado com sacrifício, nem com matança de animais, nem com oferendas que vocês podem fazer. O que eu quero é o sacrifício de louvor de lábios que confessam o meu nome. E a palavra de Deus diz assim: o ouro se prova no cadinho, e a prata se prova no crisol, mas o homem se prova pelos louvores da sua boca. Eu não estou nesse mundo para louvar a Deus com os meus lábios. Eu estou nesse mundo para minha vida ser um eterno louvor ao meu Senhor. Eu não estou nesse mundo para tocar instrumento. Eu estou nesse mundo para que Deus toque o meu corpo como um instrumento que produza sonoridade celestial. Que Ele consiga arrancar do meu corpo, da minha vida, de todo o meu ser, corpo, alma e espírito, acordes celestes. Glória a Deus. No ano de 1500, antes do Senhor Jesus Cristo nascer em carne, Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, tirava um bando de 12 tribos que brigavam entre si, que não se entendiam, cada um buscando seus próprios interesses. E ele arrancava esses escravos que viveram 430 anos em Mitzrayim. Mitzrayim é a palavra hebraica que significa Egito. E arrancou 3 milhões de pessoas, bandos, tirando de Mitzrayim, tirando do Egito, da escravidão, da terra da escravidão. Em hebraico, Yetziat HaMitzrayim, a saída do Egito, para levar ao cumprimento da palavra daquele que 430 anos disse: vocês vão ser levados cativos para o Egito, e depois eu os visitarei, lhes tirarei de lá e te levarei para Eretz Zavat Halav Udevashi, para a terra que mana leite e mel. Você tem promessa? Olhe para a pessoa do seu lado. Você tem promessa de Deus? Não fique ansioso. Não fique falando bobagem. Não fique chorando, nem gritando, nem murmurando. Ele vai cumprir no tempo dele. Deus nunca se adianta e jamais Deus se atrasa. No tempo de Deus, Deus faz tudo formoso.
E observem, 430 anos se passaram para ele cumprir a promessa dele. E no último dia, no último momento, na noite que antecedeu a saída da escravidão para a liberdade, ele disse a Moisés: institua a ceia. Moisés disse: o que é isso? E ele disse: você vai pegar um cordeiro, vai matar esse cordeiro sem mancha, sem mácula, um carneiro, vai matar, vai degolar ele, vai tirar o sangue dele, vai recolher numa bacia, vai pegar um arbusto, um galho de planta desse que tem tudo quanto é lugar, que nasce nas paredes, nos muros, e vai melar na bacia de sangue e vai pichar os umbrais da sua porta, e a verga da sua porta, e os umbrais da sua porta. E quando o Malachamavet, Satanás, o anjo da morte, querer chegar para entrar na sua casa, ele não vai entrar. Não vai entrar. Ele não vai entrar? Que negócio é esse? Por que ele não vai entrar? Jesus, quando ressuscitou e recebeu o seu corpo glorificado, seu corpo ressuscitado, os discípulos, os apóstolos, eram cerca de 120 pessoas. Os 12 apóstolos, uma já tinha se matado, mas tinha sido substituído por Matias. Eram 12. Estava a mãe do Senhor, estavam as mulheres que serviam o Senhor com as suas fazendas, com seu dinheiro, com suas ofertas. Estavam 120 pessoas reunidas no cenáculo. Eu me lembro que há 2 semanas atrás, quando nós estávamos em Jerusalém, nós fomos lá no cenáculo e disse: o Senhor, eu orei dizendo: Senhor, lembra-se do Pentecoste nesse lugar aqui. Você vai mostrar a esses que estão aqui conosco como era que funcionava aquilo. A primeira pessoa que foi batizada foi uma pessoa que foi do nosso grupo católica, nem cria nada, né? Foi logo batizado no Espírito Santo. Ali naquele dia. Ele não muda, nele não há sombra de variação. Eles estavam trancados ali, com medo. Portas trancadas, janelas trancadas. E o Senhor Jesus entrou pela parede. E disseram: eu estou aqui. Um corpo espiritual, não existe barreira para ele. Como é que o diabo não vai entrar pela parede, não vai entrar pelo telhado, não vai entrar pela laje? Ele vem dos infernos, fica lá embaixo, ele passa pelo piso de granito, pela laje de ferro, de que for, e vem e entra na sua casa. Como é que ele não ia entrar numa casa porque estava pintado de sangue de cordeiro? É porque existem símbolos no mundo do espírito. Símbolos no mundo do espírito que o diabo respeita. Eu me lembro quando era satanista, a declaração de Satanás era assim: a coisa que mais me alegra é ver esses idiotas que servem ao meu inimigo, aquele homem que eu não digo o nome, chamado Homem de Branco, usando os símbolos do satanismo, como a estrela de 5 pontas. Chama-se pináculo. É o símbolo maior do satanismo. Quem usa está dizendo: meu dono é Satanás. E você que é cristão não sabe disso. Mas se você quisesse saber disso e for dessa igreja, não tem como você não saber. Porque aí fora tem uma loja com livros que foram escritos por essas mãos, inspirados no Espírito Santo, mostrando e abrindo os olhos do povo de Deus para a realidade das coisas de Deus. Está aí. Se você chegar lá fora e pegar um livro chamado Os Illuminatis e a Bruxaria, o complô mundial para domínio do mundo, está ali os símbolos da New Age, da nova era. Eles, a coisa mais gostosa para o diabo é quando as pessoas que servem ao homem de branco usam símbolos do satanismo. E depois ficam procurando saber por que bateu o carro, porque está dando errado, porque perdeu no vestibular, porque que isso. Claro, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Se você diz que serve a Deus, está com um pé no céu, outro pé no inferno. Símbolos satânicos.
E você lê a Bíblia e você vai ver. E quando o Senhor mandou destruir os amalequitas, os inimigos de Israel, eles usavam luetas, ou seja, a quarto crescente, quarto minguante, a lua minguante. Luetas, luas penduradas no pescoço, nas orelhas e nos camelos. E usavam estrelas, falando do Deus Rifã, Satanás. Isso tem 4.000 anos que aconteceu. E 4.000 anos depois, no terceiro milênio da igreja, você entra na igreja, tem pessoas usando lua, estrelinhas, servindo ao Deus Rifã. Servindo ao Deus Lua. O Deus Lua é Sin, S-I-N. Construíram uma igreja para ele em cima de um monte que teve o nome de Monte Sinai, ou seja, o monte do Deus Lua. E quando Moshe Rabbeinu chegou lá, Deus disse: muda esse nome, bota Monte Horebe, que é o monte do Senhor, Deus Todo-Poderoso. O meu povo está sendo destruído porque uns idiotas acham que não tem nada a ver, bispo. O bispo é tão radical. Você vai saber o que é radicalismo quando você pensar que está salvo e chegar no inferno. Me tirem daqui! Ainda ontem, está lembrado, irmão Joel? O irmão estava tocando aqui na banda, aqui, cheio de unção do terceiro céu. Terminou o trabalho, uma irmã chegou para mim e disse assim: bispo, eu sou membro dessa igreja. Não foi assim? Foi assim? Foi assim. Foi assim. Ela disse: eu preciso lhe comunicar que eu vou congregar lá na igreja de São Rafael. Bispo, eu quero ir para a igreja batista do Caminho das Árvores, lá em São Rafael, que é vizinho de mim. Bispo, me autoriza, me abençoa. Eu chamei você, não foi isso? É verdade. Vem cá, irmão, vou abençoar ela. Por quê, irmão? Eles saem porque o diabo está botando na boca de homens de terno e gravata que ovelha é livre, pode fazer o que quiser. Se a ovelha fosse livre, o profeta Jonas ia para Tarsis, que era o nome antigo da Espanha. Não ia para Nínive pregar evangelho, porque a ovelha é livre. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: todo ser humano tem arbítrio, menos crente. O bicho está com ciúme que a pessoa saiu daqui e foi para a igreja. Não, irmão. Eu estou preocupado que você vai morrer e vai para o inferno. E vai chegar lá e diz: mas não pode, eu aceitei Jesus no Caminho das Árvores, depois fui para a igreja tal, eu era crente, era dizimista. Aí vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, malditos. Mas eu te chamei Senhor, Senhor, eu fiz milagres, eu expulsei demônios, eu curei pessoas. Eu não te conheço. Por quê? Porque o profeta Samuel chegou para o rei de Israel e disse: vou lhe ensinar uma das maiores verdades do reino de Deus. O pecado da rebelião é igual ao pecado da feitiçaria e igualzinho ao da idolatria. Mas como eles erram porque não conhecem a Escritura, não conhecem esse texto, quando chega em Apocalipse, João diz assim: o que é que João diz? Os rebeldes e os idólatras não entrarão no reino de Deus. Saiu sem a bênção do seu líder espiritual, está em rebelião para com Deus, atentou contra o caráter, contra a soberania e a santidade de Deus. Você é um feiticeiro. Os feiticeiros e os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não conhece? E quantos vêm me dizer aqui: eu sou da Assembleia de Deus, sou presbiteriano, sou da Igreja Universal, quero ficar aqui. Volte lá no seu pastor, peça a ele que te libere, que te abençoe, que dê sua carta, para você ser abençoado, abençoar sua família, abençoar sua vida, porque Deus não opera na ilegalidade. Vai comprar no comércio e o empresário, o comerciante diz: o senhor quer com nota ou sem nota? Por quê? Porque sem nota é mais barato.
você não queira saber o preço que você vai pagar por roubar o fisco, roubar César, roubar o governo, porque Jesus assim nos ensinou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é o teu testemunho. Eu comprei na mão de um médico 2 salas para o meu escritório de advogado. E o médico veio para mim e me disse: cada sala eu comprei na mão dele por R$55 mil à vista. A senhora estava lá no dia, foi testemunha? Foi sim. E qual era a proposta do médico? A proposta é que na escritura, quando tivesse um preço menor, para que o imposto fosse reduzido. Aí o bispo disse a ele que não podia sair da legalidade nem dar um testemunho com essa indignidade, que ele tinha que ser fiel ao que prega e ao que é. Porque está escrito: a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto. E ele, Jesus, falando: se a vossa justiça não exceder a justiça de quê? Dos escribas e dos fariseus, vocês não têm parte no meu reino. Já viram um sujeito num circo, em cima de um cabo de aço, que o povo chama de fio de arame, um equilibrista andando, ou então numa bicicleta, numa rodinha só, pedalando? Já viram? Crente é isso. Diariamente você tem que andar no arame, se equilibrando para não cair. Por isso que ele disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E no momento que ele determina que seja criada, instituída, realizada a cerimônia da Páscoa, da ceia, ele determina que o símbolo daquele sangue era o símbolo de um cordeiro puro, santo, imaculado, que seria morto, imolado, e o sangue seria derramado para marcar as vergas e os umbrais da nossa casa. E o apóstolo São Paulo escrevendo Hebreus capítulo 3, versículo de número 6. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente mantivermos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se você se mantiver crente, seu corpo é casa de Cristo, a casa onde ele mora. E o apóstolo São Paulo ainda diz melhor: não é somente casa não, rapaz, é um templo, é um santuário. Então, quando ele mandou matar aquele cordeiro 1500 anos antes de Jesus nascer, tirou o sangue e mandou pinchar a casa para o diabo não entrar, sua casa, seu corpo foi pinchado também com o sangue dele no dia que você aceitou ele, para o diabo não entrar. E se o diabo estava dentro, quando passou o sangue, o diabo saiu doido, gritando, queimado, esfarrapado. E aí, naquele momento que institui a Páscoa, que está na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12, Êxodo, Shemot em hebraico, Êxodo capítulo 12, está lá, 1500 anos antes de ele nascer em carne, a ordem dele: Ishsé lebeite avote sé labaite. Isso foi que impactou minha vida. Quando 1500 anos antes de Jesus nascer, o Senhor, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: entenda isso, irmão. Tudo que Deus faz é rico em filigranas, ou seja, em detalhes. Deus é um Deus profundamente detalhista. Tudo dele tem detalhes. Você conhece a manifestação dele por detalhes. Ele manda 750 anos antes de Jesus nascer o profeta falar e escrever: e tu, Betlém Efratá, de modo nenhum és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti há de sair o guia que vai apacentar o meu povo de Israel.
Ele estava dizendo que o Messias, que o filho dele, Jesus, ia nascer na cidade de Beit-Lehem. E ele diz, manda escrever, ó, eis que ele vai nascer em Beit-Lehem, Belém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Beit-Lehem, em hebraico, é padaria. 750 anos e 60 anos antes de Jesus nascer, o profeta disse assim, ó, Jesus vai nascer na padaria. Quem é que nasce na padaria, irmão? Pão. Por isso que ele disse, Ani lechem mechaim, eu sou o pão da vida, porque pão nasce na padaria. Os detalhes dele. Ishi sé lebeite avote sé labaite, um cordeiro homem. Ishi é homem. E quando ele diz Ishi sé lebeite, ele diz um cordeiro homem para cada família. Vocês vão matar esse animal, mas esse animal é um substituto. Ele está representando esse cordeiro que é homem. Tem que ser um homem que vai morrer. 1500 antes dele nascer. 1530 anos depois. Lá vem ele, andando para ser batizado por Yohanan Ramatebele, João Batista. João Batista estava pregando, assim como eu estou pregando. O Espírito de Deus encheu João Batista desde o ventre. O Espírito de Deus agitou João Batista pregando. João Batista olhou para trás, deixou a multidão e olhou para trás e viu um homem enorme. Eu batizo com água, mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba sobre Jesus. E veio uma voz do céu dizendo: Tu és meu filho querido, e me dás muita alegria. João Batista tremeu, apontou para ele e disse em hebraico, Riné ishi sé. Eis ali o cordeiro homem de Deus. Hanishoet Hatat Haaretes, que tira o pecado da terra. Quando você lê Êxodo capítulo 12, você vai ver, ele diz, este mês será o primeiro dos meses para você. E no capítulo 13 ele diz que o primeiro dos meses é o mês de Abib, de Gabib. É o mês de abril. No dia 10 do mês de abril você vai tomar o cordeiro. Vai levar para sua casa e vai examinar 11, 12, 13. No dia 14 de abril, à tardinha, hora nona para o judeu, 15 horas, 3 horas da tarde para nós, mate esse cordeiro. Derrama o sangue dele. E depois coma a carne dele assada no fogo. Não quebra os ossos dele, não quebra nada. Coma. Não deixa nada para outro dia. Coma tudo naquele dia. E se o cordeiro for muito grande para a sua família, você corra, bata na porta do vizinho e dê carne do cordeiro para ele. Mas não deixe sobrar nada. Está escrito aí em Êxodo 12. Não está isso? No dia 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, tome um só para seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis conta para cada cordeiro. Quando você comer Jesus, quando você aceitá-lo, que ele entrar na sua vida, não deixe para outro dia não. Pegue Jesus e empurre goela abaixo do seu vizinho. Saia correndo pelo seu prédio e vai empurrando em toda a casa. Reparta ele.
Dia 10, tome ele. Dia 11, 12, 13, fica observando se ele tem defeito, tem quebradura, tem mancha, tem mácula. Dia 14, 3 horas da tarde, você mate ele. Diga com o seu bispo. No dia 10 de abril, pegue um cordeiro. Dia 11, 12, 13, examine ele dentro da sua casa, para ver se tem mancha, tem defeito, tem alguma quebradura. Se for perfeito, no dia 14, 3 horas da tarde, mate ele. No dia 10 de abril do ano 30 da nossa era, a era cristã, Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado no jegue, no jerico, no jumento, pela porta das ovelhas, a porta por onde entravam as ovelhas que iam ser mortas na Páscoa. No dia 10. No dia 11, 12 e 13, ele andou pela cidade, entrou no templo. O sumo sacerdote disse: é necessário que um homem morra pelo povo. E quem tem que morrer é Jesus. Porque eles examinaram por 3 dias e viram que ele não tinha defeito, não tinha quebradura, não tinha mancha. Ele era o cordeiro propício para o sacrifício. A autoridade maior da Judéia era o governador de Roma, Pôncio Pilatos. E ele disse: exe homo, é esse o homem. E ele diz ao povo reunido na frente da fortaleza de Antônia: eu examinei esse homem e ele não tem pecado, ele não tem culpa. Se ele não tem pecado, não tem culpa, é ele que deve morrer. Ele é o cordeiro propício para o sacrifício. Entrou pela porta que entravam as ovelhas que seriam mortas na Páscoa, no dia 10, montado no jumento. 11, 12, 13 foi visto, avaliado e examinado por toda a população e pelas autoridades. No dia 14 de abril, 3 horas da tarde, em cima daquela cruz, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Meu Deus, esse era meu destino. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por isso o apóstolo Paulo diz: a Páscoa é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. E aquela Páscoa que no ano 1500 apontava para ele e que se cumpriu com a morte dele, ele celebrou e disse: olhe, é ceia memorial, porque vocês vão celebrar, e cada dia que vocês celebrarem, vocês estão espalhando pelo mundo que eu morri e eu ressuscitei. Estão entendendo, irmão? A Páscoa fala da morte e da ressurreição. A ceia fala da morte e da ressurreição.